Galera, em Supernatural nós já vimos dezenas de demônios barra pesada. Mas vocês alguma vez se perguntaram quais são os demônios mais poderosos da obra de Sobrenatural? Se sua resposta for sim, só vem com o cara Winchester aqui, pois hoje eu lhes trouxe aqui o meu ranking dos demônios mais poderosos de Sobrenatural, do mais fraco, entre aspas, até o mais apelão. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aqui tem muito conteúdo de Sobrenatural e outras séries para vocês. E se você tá curioso para saber quais os demônios que vão aparecer aqui, deixem o gostei aí para ajudar esse Winchester que trabalha muito sem receber nada. Seu gostei é muito importante para mim, para saber que vocês gostam disso, então me ajudem aí, ok? Dito isso, vamos pro vídeo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Mas antes de darmos início, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, óbvio que demônios como Ruby ou a Maggie estão de fora dessa lista, justamente por elas serem só demônios comuns, e não terem mais nenhum feito de ter matado algum figurão da série. Segundo, Lucifer também não irá aparecer nesta lista, justamente pelo fato de que no universo de Sobrenatural, ele não é um demônio, e sim um arcanjo. Então já descartem ele dessa lista. E por fim, essa lista é só a minha opinião. Então não venham comentar aí que é injustiça tal personagem estar em tal posição. Essa é a minha opinião. E eu tenho certeza de que cada personagem aqui está na sua posição correta. E esses são os que eu considero os demônios mais poderosos de toda a obra. Dito isso, vamos começar a lista com o demônio mais, entre aspas, fraco da lista. E em 10º lugar, o demônio Crowley. Isso mesmo, pessoal, o ex-rei do inferno, em minha opinião, está em último lugar dessa lista. E vocês têm que concordar comigo. O Crowley é de fato mais poderoso que demônios normais, porém ele sempre fugiu de personagens de um calibre maior. O Dean Winchester demônio conseguiu colocar medo nele, ele não encarou Abaddon, todos os demônios do inferno odiavam ele, e sempre em uma luta que arriscasse sua vida, ele fugiu. E não é só isso, ele morria de medo do Caim e ele também já foi feito de capacho de Lúcifer. Já foi subjugado várias vezes e no final ele acabou morrendo. Mas eu nunca o subestimei. Crowley com um estalo transformava demônios comuns em poeira. Ele mesmo sendo odiado por todos era o rei do inferno, ou seja, o demônio mais poderoso de lá. Abaixo dos cavaleiros, príncipes do inferno e demônios como Alastair e Lilith. Crowley também era um excelente negociante e estrategista. Seu conhecimento era gigantesco. Vale lembrar também que Crowley é o filho legítimo de Rowena, a bruxa mais letal do mundo, e a atual rainha do inferno. Crowley também é um demônio muito casca-grossa. Ele mesmo já tornou o próprio Lúcifer no seu escravo e anulou os poderes do mesmo com um feitiço. Vocês têm noção de que ele pegou o verdadeiro rei do inferno e o transformou num escravo? Então Crowley merece uma posição nessa lista, mesmo sendo o mais fraco dentre esses caras aqui. E em 9º lugar eu deixo a demônio Abaddon. Abaddon era um demônio de olhos vermelhos, assim como Crowley, porém ela era de um patamar acima. Abaddon é um dos membros mais antigos dos Cavaleiros do Inferno, um grupo de demônios muito poderosos que foram escolhidos a dedo pelo próprio Lúcifer, ou seja, os primeiros demônios nascidos. Abaddon foi treinada pelo seu líder e o Cavaleiro do Inferno original, Caim. Porém, os dois tiveram um relacionamento amoroso durante alguns anos. Abaddon é extremamente poderosa e perigosa, a mesma é capaz de resistir a quase todo tipo de ataques. Ela foi a responsável por matar todos os homens britânicos de letras antigos, incluindo o Henry Winchester, o pai de John Winchester e, portanto, avô de Sam e Jean. Abaddon era tão poderosa que nem Sam e Jean encontraram outra forma de matar a demônio sem ser com a marca e a primeira espada. Ela tem uma imortalidade muito insana, a mesma resistiu à decapitação e a muitas outras tentativas falhas de ser morta de várias formas conhecidas de matar um demônio. Abaddon inicialmente estava em busca da chave do bunker dos homens de letras dos Winchesters. Porém, a mesma abandonou essa busca logo depois que soube como estava o inferno. Então a mesma estava tentando tomar o controle do inferno para assim refazer o mundo como bem entendesse.
Abaddon era assim um demônio muito absurdo, mas os próximos de agora em diante são surreais. Indo agora para o 8º lugar, nós temos o tão querido Jin Demônio. Isso mesmo, não adianta chorar, pois essa é minha opinião. Jin Demônio é realmente muito poderoso, porém lhe falta domínio sobre seus poderes demoníacos. Jin Winchester, de posse da marca após ter matado Abaddon, foi morto por Metatron New God, posteriormente sendo revivido como um demônio. Mesmo no início, o Jin Demônio tinha força suficiente para matar demônios comuns com extrema facilidade. Vale lembrar também que o mesmo estava de posse da primeira espada, que junto da marca de Caim aumentam seus poderes conforme ele mata mais seres vivos. Ou seja, quanto mais seres vivos ele mata com a primeira espada, ele fica ainda mais poderoso. A primeira espada, toda vez que mata alguma coisa, alimenta a marca, e a marca ganha mais poder, tornando seu portador um demônio imbatível. E com o Jin não foi diferente. Porém, seu grande problema foi não ter conseguido controle total de seus poderes. Por isso ele deixou de existir. Sendo demônio, o Jin estava incontrolável e chegou a um nível de arrogância e autoindependência tão altos que ele chegou a humilhar e amedrontar o próprio Crowley, o rei do inferno da época. Então, a 8ª colocação dessa lista está de bom tamanho para o Jin Demônio, mas ele estaria sim a um patamar mais acima se ele tivesse mais controle de seus poderes demoníacos. Indo agora para o nosso 7º lugar, agora temos o pai da morte, Caim. Mesmo vocês querendo arrancar meu couro, essa é a minha opinião. O Caim é o cavaleiro do inferno original, portanto o líder e o mais poderoso dentre eles. Ele também era o antigo e primeiro mortal a ser portador da marca de Caim. Como todos já sabem, Caim é o primogênito de Adão e Eva e um dos primeiros humanos nascidos de toda a história da humanidade. Caim ganhou sua marca após matar seu irmão Abel, se tornando assim um servo de Lúcifer. Caim era imortal, com um poder que ia além de demônios, como os cavaleiros do inferno, e demônios comuns. Ele foi o criador da primeira espada, então ele foi sem dúvidas o portador mais poderoso da marca até hoje. Seus poderes superavam em muito os poderes do Jin Winchester demônio, pois o Caim viveu por milênios com a marca, então ele detinha de total domínio sobre os poderes dela. Caim era tão poderoso que eu mesmo o considero como um personagem Planet Buster, ou seja, um personagem que sozinho pode destruir toda a superfície da Terra se ele quisesse e não tivesse ninguém para o impedir. Com seus poderes ele subjugava demônios e anjos comuns com muita facilidade. Com um único levantar de mão ele jogou Castiel para longe sem o mínimo esforço. Então o pai da morte merece essa colocação. Mas os demônios de agora são ainda mais poderosos que ele. E em 6º lugar eu deixo o demônio Asmodeus. É claro que eu não poderia deixar um dos príncipes do inferno de fora dessa lista. Asmodeus pode sim ser considerado como a criação mais fraca de Lúcifer. Porém, ele é sim muito, mas muito poderoso. O Asmodeus tem poder suficiente para destruir cidades ou até mesmo países inteiros se ele quisesse. O cara foi cotado como o substituto de Lúcifer no comando do inferno. É verdade que Asmodeus sugava graça de arcanjo para ficar mais forte. Porém, esse personagem ainda assim é um demônio de olhos amarelos, um dos príncipes, ou seja, um dos primeiros demons criados pelo Tio Lu. Então, isso o considera como um dos demônios mais poderosos. Ele não teve grandes feitos na série, e também ele foi morto por um arcanjo, mas é inegável que esse cara foi um problema a nível continental pelo menos. E em minha opinião, ele foi sim o personagem mais poderoso que os anteriores a ele nessa lista. E chegamos ao 5º lugar, e nele está o demônio Dagon. Dagon é mais uma dos príncipes do inferno, irmã de Asmodeus, Ramiel e Azazel, e uma das criações mais poderosas de Lúcifer. Dagon tem poder suficiente para dizimar um país inteiro se quiser. Ela matou anjos com muita facilidade e também foi ela quem destruiu por completo o Colt, a arma feita por Samuel Colt, e uma arma que mata todo tipo de ser, fora alguns que não irei citar pois o foco do vídeo não é esse. Dagon apareceu quando Kelly Klein estava grávida do filho legítimo de Lúcifer. Ela veio com ordens de proteger a mãe da criança, porém a mesma foi morta pelos poderes do Nefilim, que nem havia nascido. Dagon é um demônio muito poderoso e extremamente letal, possivelmente sendo uma personagem a nível planetário.
e por esse e por mais motivos que Dagon ocupa a 5ª posição dessa lista. E em 4º lugar está o demônio Ramiel, mais outro dos príncipes e mais um personagem Planet Buster. Ramiel não era um demônio que queria briga, ele havia fugido para viver uma vida tranquila na sua casa sem se meter no meio de guerras e outros assuntos do inferno e do céu. Isso é uma coisa que vale ressaltar. Uma coisa que me deixou pé da vida com os Winchesters foi eles terem ido na casa dele. O coitado tava quieto no canto dele e eles foram lá e mataram o cara. Isso me deixou furioso com os Winchesters. Enfim, Ramiel é considerado por mim o 2º príncipe do inferno mais poderoso. Assim como Dagon, ele possuía poderes para matar anjos, demônios e destruir países inteiros. Ele também estava de posse da lança de Miguel, uma das armas mais poderosas de sobrenatural. Ele sozinho quase mata Jean, Sam, Mary, Crowley e Castiel, mas com dificuldade que eles ceifaram a vida desse fucking demônio com a lança de Miguel. Enfim, Ramiel era de fato muito poderoso e sem dúvida seu lugar é mais que merecido. E em 3º lugar, o príncipe do inferno mais poderoso, Azazel. Considerado por mim como o 2º demônio natural mais absurdo do inferno, Azazel foi o vilão principal da 1ª temporada de Supernatural. Ele foi o responsável por matar John Winchester, colocar a maldição de sangue em Sam Winchester. Ele também foi o responsável pela morte de Mary Winchester. Assim como seus irmãos Dagon e Ramiel, ele tem poder suficiente para dizimar nações e países inteiros ou até mais. Azazel foi um demônio muito casca-grossa na série, e se não fosse pelo Colt, provavelmente os Winchesters estariam mortos agora. E sem dúvidas, esse cara é um dos demônios mais poderosos do verso de Sobrenatural. Mas, e se eu te disser que a próxima da lista supera os poderes dele? E em 2º lugar, a demônio dos olhos brancos, Lilith. Lilith é canonicamente o primeiro demônio criado por Lúcifer em toda a história. Lilith tem poderes tão absurdos que chega a ser até assustador. Os poderes dela estão além de todo e qualquer tipo de demônio ou anjo, claro que fora arcanjos e entidades. E eu duvido que qualquer outro personagem citado anteriormente nessa lista seja capaz de derrotar a Lilith. Podem julgar dizendo que ela morreu pro Sam com poderes demoníacos, mas a verdade é que ela se permitiu ser morta para libertar Lúcifer. Quando ela retornou na 15ª temporada, nós vimos o quão overpower esse monstro era. Ela entra facilmente no nível de personagem planetário, porém a Lilith morreu definitivamente para o arcanjo Miguel. Mas isso não é demérito algum. Sem dúvidas, ela é o 2º demônio mais poderoso da série, mas eu acredito que o próximo seja ainda mais absurdo que a própria Lilith. E em 1º lugar, o próprio Anticristo, Jess Turner. Esse é sem dúvidas o demônio mais absurdo de todo o verso de Sobrenatural. E ele está com certeza além de nível planetário. O que dizer de um ser que pode destruir por completo todas as forças do céu com uma única palavra? Jess Turner é um híbrido de humano e demônio. Literalmente um anticristo, né? Ele apareceu lá para a 5ª ou 4ª temporada da série e poucos de vocês se lembram desse garoto. No mesmo episódio em que ele foi apresentado, nos foi revelado que os poderes de alterar a realidade até certo ponto desse menino eram tão altos que ele podia dizimar todas as forças do céu com uma única palavra. Ele inicialmente estava destinado a lutar ao lado de Lúcifer na batalha contra Miguel, e sem dúvidas esse menino seria a arma absoluta do arcanjo caído. Jesse somente com um pensamento transformou Castiel, que na época estava em seu auge de poder, em um simples boneco de plástico. E para quem conhece o Castiel no auge, sabe que ele é ainda mais poderoso que um anjo comum. Na boa, esse moleque é muito absurdo. Então, sem dúvidas, ele merece ocupar a 1ª posição dessa lista. E eu duvido e muito que qualquer outro personagem citado anteriormente consiga derrotar ele. Então, 1º lugar para ele é mais que merecido. Bom pessoal, esse foi o meu ranking dos 10 demônios mais poderosos da série Sobrenatural. Mas eu quero saber de vocês, faltou alguém nessa lista? Concordam comigo sobre tal posição de tal personagem?
Comentem que eu irei ler e responder a todos. Já deixem o gostei se gostaram da lista, isso ajuda demais na divulgação do canal. Se inscrevam também, vamos tentar chegar até os 2k de inscritos até o final de junho. E lembre-se de que esse canal sem você inscrito fica muito sem graça. Saber que você está fazendo parte da nossa família Winchester me enche de satisfação e alegria. Então não perca mais tempo e se inscreve logo aí, meu caro Winchester. E também ativem o sininho para receberem mais vídeos de Sobrenatural e outras séries aqui no canal. Então, meus caros Winchesters, eu estou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!